Então, hoje a gente está aqui para falar sobre Feng Shui no trabalho, na nossa vida no trabalho, que é tão interessante, tão importante, e a gente às vezes fica tão desmotivado, tão cansado, e o nosso ambiente tem um impacto bem importante. E a gente vai começar a falar aqui agora sobre a vida no trabalho, sobre 10 dicas do Feng Shui para aumentar a serenidade, a nossa tranquilidade e a nossa produtividade, sempre com esse olhar do Feng Shui. Eu sei que muita gente aqui, as minhas alunas, já sabem o que é Feng Shui. Mas para quem não sabe, a gente vai falar um pouquinho, dar uma pinceladinha para saber o que a gente está falando, como é que funciona. Esse workshop está acontecendo porque ele inaugura uma nova turma do curso Feng Shui na vida, no trabalho, que vai acontecer a partir de fevereiro. A data está marcada lá para o dia 8 de fevereiro. Então, é para ser nessa data. Estão convidados. No final, eu falo mais um pouquinho sobre esse curso. Então, tá bom, né? Então, fiquem aqui, vamos lá, vamos conversar. O que a gente vai olhar hoje? A gente vai falar sobre, com esse olhar do Feng Shui do Chapéu Negro, que é uma escola simbólica, é uma escola contemporânea. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as 10 regras para aumentar a serenidade que a gente precisa nesses momentos e a nossa produtividade. Primeiro, eu quero agradecer para vocês que estão aqui. Sejam bem-vindas. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E a gente vai ver como que o nosso espaço de trabalho pode afetar tanto a nossa produtividade, como o nosso relacionamento, nossos relacionamentos, o nosso bem-estar, a nossa serenidade. Então, para a gente começar a conversar, eu convido que vocês se certifiquem de que tem ali, junto com vocês, o que vocês precisam, tá? Um caderno, um bloco para anotações, um copo com água, uma caneta, que um pouco difícil, mas que não esteja nem muito calor, onde vocês estiverem, que não esteja nem muito frio. É bem importante que a gente saiba, que a gente consiga criar um espaço ou recriar um espaço para que a gente se sinta confortável, para que a gente se sinta protegido e seguro. E que a gente se permita agora estar novo para algo que seja novo, algo que seja fresco e que a gente aprenda a ouvir. Não ouvir somente com a mente. Quem é minha aluna já sabe que a gente aprende a ouvir com o corpo, ouvir com a intuição, ouvir com o sentir. A gente aprende a sentir os ambientes, para que a gente possa limpar nossa mente, abrir novos espaços, para dar espaço para algo novo que a gente possa trazer por aqui. Bom, para quem não me conhece, para quem conhece também, meu nome é Sandra Marlise, eu sou especialista em Feng Shui, sou arquiteta, tenho meu canal aqui no Instagram, sandra.marlise, o canal no YouTube, que tem bastante coisas para vocês olharem, onde eu compartilho aquilo que eu acho que é bacana para que a gente aprenda a olhar para a vida, olhar para o que a gente tem de melhor a partir dos nossos ambientes. Então, o nosso olhar sempre no espaço, tanto da nossa casa, como do nosso trabalho. Faço consultorias empresariais, residenciais e projetos também com o uso das soluções do Feng Shui. E hoje eu vou passar aqui dicas. As dicas que eu vou passar aqui são baseadas na escola do chapéu negro do budismo tântrico tibetano. Porque o chapéu negro era a vestimenta dos monges que praticavam essa arte, essa leitura, essa ciência do Feng Shui, que veio aqui para o Ocidente através de um monge chamado Lin Yun. Chegou aqui para a gente lá pelos anos 80, antes era quase exclusivamente um assunto oriental. E aí o mestre Lin Yun nos trouxe um pouco mais de, a gente diz simplicidade, mas é um pouco mais de clareza, para que a gente conseguisse entender o Feng Shui dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura,
Existem muitas escolas, o Feng Shui clássico, que trata com muitos cálculos, com posicionamento magnético, usa a bússola, e a gente usa o Feng Shui do chapéu negro, com um olhar mais simbólico e intuitivo. Então, no Feng Shui do chapéu negro, a gente trata muito das simbologias, das informações dos usuários e quem usa esse espaço, do que é trazido com esse contexto, do que está no ambiente, com a leitura desse lugar, e como que a gente vai organizar os espaços para que a energia vital, que é a energia Qi, que é uma das bases do Feng Shui, é porque assim, tudo é energia, tudo está permeado por energia, e a energia flui, a energia passa pelos ambientes, a energia impregna nas coisas, e o que a gente precisa aqui é trazer esse equilíbrio da energia. A energia X, segundo o Feng Shui do chapéu negro, entra nos ambientes a partir da porta principal, da porta de entrada. Então, ele tem que entrar, ele precisa entrar para que o ambiente se alimente, para que o ambiente receba essa energia positiva, de preferência, e que ela circule dentro do ambiente, nem acelerado demais, levando tudo embora, e também que ela não entre, encontre muitas barreiras e por ali fique parado, estagnado. Então, quando essa energia circula melhor, a gente também fica mais calmo, a gente recebe uma carga de energia melhor e a nossa produtividade aumenta ali. E essa energia Qi, que também é chamada de prana, energia vital, que Qi tem muitos nomes, é a energia que está presente em tudo. E quando a gente aprende a praticar o Feng Shui, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a sentir essa energia, a sentir os ambientes e devagarinho vai começando a ter essa familiaridade com essa entidade chamada energia. Quando a gente traz o Feng Shui para esse espaço comercial, para esse espaço de trabalho, a gente consegue trazer um favorecimento da nossa concentração, a gente vai estimulando essas energias positivas para manter esse equilíbrio dinâmico da energia Yin, da energia Yang, que é um segundo pilar do Feng Shui, para que a gente consiga trazer um planejamento cuidadoso, um melhor planejamento dos cômodos, e que a gente consiga trazer ali uma percepção dos nossos 5 sentidos, do que a gente vai captando dos estímulos que são enviados pelo que a gente encontra por ali. Feng Shui para o espaço de trabalho, é isso que a gente veio ver aqui hoje, a gente veio ver as 10 dicas para melhor produtividade e serenidade. E é bem interessante a gente saber que o espaço onde a gente está desperta os nossos humores, desperta as nossas respostas com o nosso comportamento, em todo mundo que está nesse lugar, trabalhando, se divertindo. E cada atividade de trabalho tem um objetivo ali que é específico. Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, às vezes é emocional. E a gente faz algumas escolhas para o nosso espaço, para que a gente projete esses lugares e que a gente sinta que esses lugares vão afetar o nosso desempenho, o nosso bem-estar, a nossa produtividade, a nossa qualidade das relações, a nossa capacidade também de ser líder do que a gente está fazendo, ser líder da nossa vida, liderar um grupo, a capacidade de lidar com o nosso negócio, que todos nós temos, ou somos um negócio, somos empreendedores de alguma forma, podemos conquistar uma melhor comunicação com nossos clientes, etc. E o nosso espaço de trabalho é tão importante quanto a nossa casa, porque a gente passa ali muitas horas. E ele precisa ser um ambiente que faça a gente se sentir confiante e seguro. E esse espaço de trabalho representa o nosso profissionalismo, a forma como nós trabalhamos, a nossa qualidade de relação.
E é bem importante a gente observar também que quando a gente fala em Feng Shui do espaço de trabalho, a gente precisa prestar atenção que cada atividade é diferente e requer uma análise específica. Quando a gente fala em Feng Shui do espaço residencial, claro que uma casa é diferente da outra, mas a gente tem atividades que todas as casas têm. As atividades, a cozinha, onde a gente faz a transmutação do alimento em energia, a gente tem o quarto, onde a gente recupera a nossa energia vital, a gente tem um banheiro, onde se purifica, a gente tem um espaço de convívio, e mudando as proporções, a forma de viver, ela segue um padrão semelhante. Um espaço comercial é muito diferente. Você tem lojas, você tem escritórios, você tem indústrias, você tem canteiro de obras, você tem pessoas que trabalham no carro, vocês têm... São diferentes formas. Mas a gente consegue trazer aqui algumas regrinhas que servem para quase tudo. E a gente vai falar aqui, então, dessas 10 regras para que a gente tenha mais serenidade e mais produtividade. Então, vamos lá. E uma pergunta que eu faço aqui para você, se você já entrou, já interagiu em algum lugar ou viveu por muito tempo um espaço desarmônico e sentiu na pele que algo ali está errado. E aí você não se sente imediatamente à vontade, né? Então, pense nos lugares que você já viveu, já trabalhou, e aí tu vai começar a fazer uma autoanálise de onde a gente está. Vida no trabalho. 10 regras para aumentar a serenidade e produtividade. Tem muitas, mas é um universo muito grande, mas a gente vai começar com algumas que eu achei que seriam as mais interessantes para a gente começar a mexer nos nossos espaços, começar a sentir os nossos espaços. Vamos lá. Regra número 1, organização. Isso é tão batido, né? Mas organização significa liberar espaço para o novo. Uma coisa simples, às vezes. Se eu trabalho em um escritório, se eu tenho a minha mesa de trabalho, se eu trabalho em casa, em home office, seja onde for, o interessante é que eu limpe ou que eu organize esse espaço todos os dias. Porque quando uma área de trabalho está atolada por pilhas e caos, como a gente se sente? Atolado, no caos. Lembrando sempre que o reflexo, né? Tudo vai repetindo. Uma mesa, um ambiente limpo, claro, já é um primeiro indício para aumentar a produtividade e a satisfação que a gente tem no nosso trabalho. O que é melhor ainda, quando eu tenho uma superfície onde eu consigo ter espaços vazios, eu percebo que eu sou capaz de ver, de olhar, de ver a minha vida. Então, quando você libera espaço, quando você vê espaços vazios, você passa a ver a sua vida. Você começa a esclarecer, a perceber as oportunidades disponíveis. Uma mesa limpa ou um espaço organizado sempre nos ajuda a ter mais produtividade, criatividade. Assim, às vezes, quem é muito bagunceiro costuma dizer: ah, tá bom, mas aquelas pessoas tipo Einstein, sei lá o quê, vivem no meio daquele monte de coisa, naquela bagunça. Então, quer dizer que bagunça pode ser criativo. Mas nós também não estamos no nível do Einstein ainda. Então, vamos organizar a nossa mesa para que a gente consiga preparar para um dia a gente chegar ali, né? Então, vamos lá. Então, arregassem as mangas, vamos abrir espaço para o novo. No Feng Shui, a gente tem algumas coisas que falam que o que está embaixo se refere às nossas questões do passado, o que está na altura dos nossos olhos é o que está no nosso momento presente, e o que está em cima se refere ao nosso futuro. E o que eu quero para o meu futuro? O que eu quero é o que eu já estou vivendo ou eu quero coisas novas? Então, vamos abrir espaços para as coisas novas. Se você deseja melhorar esse nível de serenidade, de criatividade, de produtividade, organize. Então, isso também ajuda a gente a buscar novas ideias, ajuda a buscar novos estímulos, ajuda a buscar
novas formas de ver. Quando a gente tem essa organização espacial, a gente organiza, a gente estimula a nossa organização mental, a gente reduz o tempo para a gente encontrar as coisas. Quando os clientes nos pedem, a gente sabe onde elas estão, não está misturado naquele monte de papel, e eu procuro, aí eu não encontro, e aí eu ligo para o meu colega, além de eu perder o meu tempo, ele perde também, e o que isso gera? Ansiedade. E ansiedade é totalmente contra produtividade. Então, vamos trabalhar os espaços vazios, vamos abrir espaços, vamos renovar as energias para que a gente possa evitar o desperdício da nossa energia. Então, vamos ver qual é o próximo, porque a gente sempre pensando nesses espaços livres, quanto mais espaço livre a gente tiver, mais o universo terá capacidade de suprir as nossas demandas. Dica número 2. Essas minhas alunas já estão acostumadas a ouvir, porque a gente tem aulas inteiras sobre essa posição de comando que a gente precisa ter tanto na nossa casa e muito mais no nosso espaço de trabalho. O que é essa posição de comando? Você sabe o que é a posição de comando? Meninas que estão ali, sabem o que é a posição de comando? Então, posição de comando é aquela posição que nos permite manter sob controle a entrada do ambiente. Eu enxergar a porta de entrada, eu enxergar as janelas, e o que isso faz comigo? Faz eu me sentir mais forte, mais segura, e isso aumenta a sensação de segurança, de serenidade. É importante que a gente tenha controle, não ser controlador, mas que eu tenha controle sobre o que acontece ao meu redor. Porque enquanto eu estiver sob uma sensação que talvez eu tenha alguma ameaça, alguma coisa, o meu foco vai para todos os lados, menos o que eu tenho que fazer, né? Então, é bem importante que eu tenha controle sobre tudo que acontece ao meu redor. A melhor localização para que a gente trabalha é aquela que nos permita, sentado, ou se eu trabalho em pé, ou de alguma outra forma, confortavelmente, monitorar todas as aberturas do ambiente, as janelas ou as portas. Intuitivamente, a gente já tende a evitar mesas que ficam de costas para a porta ou que estejam encostadas na parede. É claro que às vezes é inevitável, mas aí a gente vai buscar alguma outra forma de corrigir ou de olhar para isso. Quando eu tenho uma boa vista das pessoas que estão passando, do que está vindo, eu vou ficar mais consciente das potencialidades, das oportunidades que vêm na minha direção. Eu estou vendo, estou percebendo. Então, essa posição de comando é bem importante. Às vezes, eu tenho uma sala cheia de gente, então nem todos vão poder estar nessa posição de comando. E aí, o Feng Shui vem e oferece algumas curas para quem precisa estar de costas ou em outro lugar. Estar nessa posição de comando, que pode ser tanto no nosso ambiente de trabalho, quando a gente vai para a nossa casa, essa posição de comando é a posição da nossa cama, é a posição do sofá, se eu fico sentada vendo TV, se eu trabalho em casa, enfim. Estar nessa posição de comando é estar no comando da própria vida, é estar encarando as situações de frente. E, principalmente, é ter o controle de quem entra e quem sai da nossa vida. Senão ficamos à mercê. A gente fica aqui e entra, sai, passa, sem a gente ter nenhum controle, nada. E essa posição de comando é importante para todo mundo, mas principalmente é se você for o chefe, ou se você for o líder. Quando a gente observa onde ficam as salas dos CEOs, onde eles se posicionam, você raramente vai enxergar um gerente, um administrador sentado pertinho da porta da frente da empresa.
Geralmente ele vai estar lá naquele escritório localizado bem longe da porta principal ou no segundo andar. Sabe por quê? Pois é, porque um líder precisa saber tanto delegar como ter esses filtros para que chegue para ele apenas o que realmente importa, para que ele não seja sobrecarregado, para que não perca a energia. Um líder que tende a querer ser um extremamente centralizador, ele vai buscar um lugar pertinho da porta de entrada para que ele tenha a ilusão ou a sensação de que ele tem tudo sob controle. Mas isso deixa ele extremamente cansado, é um gasto muito grande de energia para coisas pequenas às vezes e vai desviando a atenção das coisas importantes. E aí, quem se coloca nesse lugar, principalmente se for quem precisa liderar, acaba ficando numa posição de fragilização, de cansaço. Ele tem pouca força para lidar com os clientes, tem pouca energia para lidar com seus liderados, com seus funcionários. Então, nada de ficar na entrada do seu negócio. Tenha uma posição mais privilegiada, sempre na parede mais ao fundo do ambiente. Isso faz com que você possa gerenciar as coisas com mais facilidade, organizar as equipes, trazer benefícios com mais assertividade. E quando eu tenho, por exemplo, uma secretária, uma recepcionista que precisa estar ali próxima à porta, ela precisa estar na primeira sala, é ela que vai receber todo mundo. Então, para que ela tenha equilíbrio, para que ela não fique totalmente cansada, não receba aquela energia, aquela energia que entra pela porta e que não faça ela perder a concentração, para que ela não saia do foco, ela precisa estar no seu lugar, sua posição de comando desse espaço. De preferência, quando a gente olha da porta, sempre na diagonal à porta de entrada. Nunca exatamente na porta de entrada, para que ela não fique cansada. E às vezes a gente chega em um ambiente comercial, ou uma loja, algum escritório, e está lá a recepcionista, tão cansada, bem na porta, porque ela passa o dia todo recebendo toda aquela carga. Então, essa posição de comando é bem importante para que ela tenha uma produtividade, esteja bem. E quando a gente vai ter esse olhar em relação à ciência, alguns estudos mostram que quando tem alguma reunião, os líderes que têm essa capacidade de liderança, provavelmente ele já vai buscar aquele lugar que eles vai ter a vista para a porta, que ele vai ter essa sensação de controle, que ele vai ser capaz de ver quem está se aproximando ou entrando nesse espaço para que ele não perca a sua energia. Então, posição de comando, segunda coisa, bem importante. Terceira, posição do corpo. Como assim, posição do corpo? Essa posição do corpo que a gente vai falar, como que a gente... posição do corpo que eu falo aqui não é assim. Claro que é muito importante se eu estou sentada um pouco torta, se eu tô... onde está? Onde eu estou enraizada? Como é esse meu lugar? Qual a posição que eu assumo quando eu estou sentada? Para que eu tenha uma sensação de solidez, de enraizamento. Isso é bem importante que eu sempre tenha, além da posição de comando, uma parede sólida atrás de mim. No Feng Shui, a gente fala nos 5 animais. 5 animais, 2 deles que são os mais importantes aqui, que é a tartaruga, que seria como se fosse um casco, que é aquele lugar mais vulnerável da gente. Então, sempre que eu fique protegida. Se eu não posso ter uma parede, que eu coloque uma estante, um biombo, alguma coisa, ou uma estrutura nas nossas costas, porque quanto menos movimento tiver nas nossas costas, mais a gente vai conseguir se concentrar, mais a gente vai aumentar a nossa produtividade. Quanto mais a gente reduzir esse movimento, mais a nossa concentração vai aumentar. Outra coisa importante que a gente fala, existe essa preocupação da tartaruga nas costas, mas você tem também um outro animal dos 5 animais sagrados do Feng Shui, que é a fênix. É o que eu tenho à minha frente. O que eu vejo
onde eu estou sentada no meu trabalho, principalmente, da minha mesa ou de onde eu estiver, representa o futuro que está sendo construído. Então, é uma coisa muito comum, muito usual, é uma mesa colocada virada para a parede. Eu estou com a parede na minha frente e as minhas costas estão livres, eu estou desprotegida. Ok, muitas vezes eu preciso ter isso, eu não tenho outro espaço, mas se eu puder mudar o layout, virar minha mesa, isso vai me trazer uma segurança bem mais interessante. Então, se eu tiver uma parede à minha frente, tranquilo. Então, no Feng Shui, a gente recomenda como se fosse esconder essa parede, porque essa parede é um bloqueio de criatividade. Então, eu posso usar imagens, eu posso usar alguma coisa que me dê impressão de um horizonte, de um infinito, que o meu futuro é longe. Então, o que eu quero ver lá na frente, o espaço na nossa frente deve ser livre para que favoreça esse fluxo de energia criativa que a gente tem. Então, bem importante quando a gente fala na posição do corpo, é a tartaruga nas costas e a fênix na frente, que é essa visão. Como a forma que a gente está colocado representa nosso movimento na vida. Outra coisa que é bem interessante é que a mesa, de preferência, esteja afastada pelo menos 1 metro da parede ou da estante ou da prateleira da parede de trás, para que a minha mobilidade não fique tolhida, trancada. Essa posição da cadeira deve permitir que eu me movimente sem que eu me choque com as paredes ou com outros móveis. Por que isso? Porque enquanto eu estiver apertada, prensada, eu vou estar com uma sensação de aprisionamento físico. Vou estar fisicamente aprisionada. E o que isso vai implicar? Um aprisionamento ou um bloqueio mental. Então, ali eu já começo a me sentir travada. Então, como eu me sinto no meu trabalho? Sem criatividade, bloqueada, travada. Então, prestar atenção. Qual o espaço que eu tenho entre a mesa e a cadeira? Também uma coisa que eu posso ter para me dar essa sensação de proteção nas costas é uma cadeira com espaldar mais alto, que vai também me ajudar a ter um pouco mais de proteção. Outra forma de trazer esse enraizamento para a mesa é que a gente tem um formato de mesa preferencialmente retangular ou quadrada quando a gente está trabalhando, porque isso nos traz essa sensação de que eu estou aqui firme, enraizada, estável, principalmente quando eu trabalho sozinho. É melhor eu optar por uma mesa que seja quadrada. Se eu vou trabalhar, ou se eu vou ter alguma reunião que eu preciso ter esse olhar, que eu preciso ter essa interação olho a olho com as pessoas, então é bacana eu ter uma mesa redonda, oval, que aí permita que todos os participantes possam se olhar e se comunicar com mais facilidade. Legal. Estamos com as 10 regras para produtividade. Falamos de 3, né? 4ª regra. As simbologias, os símbolos, as imagens que nos estimulam. Uma pergunta. O que eu digo que eu quero e o que o meu ambiente mostra? Isso é um exercício bacana para a gente olhar. Eu digo que eu quero X, Y. Olhem para o que tem em volta para ver se o que vocês têm ali realmente estão condizendo com isso que vocês querem. São as mensagens subliminares. E as mensagens ou as imagens que a nossa mente vê no nosso ambiente vão estimulando ou influenciando a nossa criatividade, a nossa produtividade, os objetos, os símbolos, eles trazem muitas informações. Então, é bacana verificar se o que a gente tem está na mesma sintonia do que a gente quer para a nossa vida. Muitas coisas, muitos objetos têm arquétipos de mensagens, e esses arquétipos podem ser positivos, podem ser fortes, podem nos estimular, podem estimular crescimento, desenvolvimento, poder, podem melhorar nossa autoestima, nossa realização, prosperidade. Então,
os arquétipos com essas imagens são bacanas. Mas se eu trouxer algo que tenha, ao contrário, algo que me traga uma mensagem fraca, negativa, eu posso potencializar alguma depressão, alguma melancolia, tristeza, autossabotagem. As meninas que fazem curso comigo, a gente seguido busca imagens de coisas que a gente está vendo todo dia ali na frente e aquilo pode nos impactar. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, tenho muitos planos, eu quero parcerias, e aí eu tenho na minha frente um quadro com um barquinho encalhado, solitário, lá no cantinho, meio quebrado. Que imagem está me passando? Então, a gente precisa sempre prestar atenção nas imagens. Ou janelas com vistas legais que nos ajudem também, ou objetos, imagens que ajudem na nossa inspiração. Então, buscar o que possa nos ajudar, o que possa melhorar. Ou agora a gente vai para a nossa quinta dica, ou quinta regra. E essa também é bem interessante e muitas vezes a gente não presta atenção. Orientação solar. E aí vocês vão me dizer, o que a orientação solar tem a ver com a minha produtividade, com a minha serenidade, com o meu bem-estar? Preste atenção. Eu não sei vocês, como que vocês se sentem, mas aqueles dias em que está lindo, ensolarado, a gente se sente com muito mais ideias. E se a nossa mesa é iluminada ou recebe sol, a gente fica imediatamente mais invadido por uma carga de energia. Então, para nós que estamos aqui no hemisfério sul, se pudermos evitar uma orientação solar sul, a gente deve evitar. Aquele lugar onde não entra sol, aquele lugar que é mais provável que a gente sinta uma tristezinha, uma depressão, um frio no inverno. Então, evitar a orientação sul, porque o sol entrando é vida e energia. A luz do sol mais produtiva é do leste e do norte. Do leste, porque aquele sol de manhã entrando é bacana entrando. O oeste, já a gente precisa ter alguns cuidados, porque ele esquenta muito, ele vem com muita força. Mas se eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consigo chegar cedo no meu trabalho, eu perco todo aquele sol da manhã, então eu posso ter uma orientação oeste, que pelo menos eu vou ter uma luz entrando. Se eu sou aquela que fica até tarde no escritório, eu vou ter um sol. E quando a gente trabalha sem janelas, a gente fica exposto àquela iluminação sempre constante. A gente não tem essa variação do sol, esse sol que nos traz energia, essa variação da iluminação que faz o nosso organismo perceber quando é claro, escuro, quando o tempo passa, quando o tempo não passa, faz essa marcação do tempo. Então, uma dica que acho que as meninas ali também já conhecem é buscar uma iluminação que simule uma luminária que simule esse circadiano, que vá alternando a luminosidade, a temperatura da luz conforme a hora do dia, para que a gente se sinta mais ou menos como se tivesse um solzinho. Mas é a quinta dica. Vamos lá. Sexta dicas. Uau! Essa também é boa, né? Plantas. Traga a natureza. Aqui tem na nossa aula a gente tem uma paisagista aqui que eu já vi que abriu um sorriso quando falou de plantas, mas isso não tem, é essencial. E trazer a natureza para o nosso espaço. Nós somos seres da natureza, nós precisamos do verde da natureza. O verde nos diminui o estresse. Então, mesmo se eu estiver próxima de uma janela e que eu tenho a natureza a meu alcance, ótimo, se não, é fundamental que eu incorpore essa natureza dentro do meu ambiente. No Feng Shui, planta e água são elementos fundamentais que devem estar presentes no meu local de trabalho.
que as plantas ajudam a tornar esse ambiente mais leve, menos estressante, e a água também purifica o ambiente e libera uma energia de vitalidade. Então, um ambiente que a gente muitas vezes trabalha cheio de computadores, cabos, telas, impressoras, ter uma planta, ela vai nos lembrar de onde nós viemos, que somos seres da natureza. E se a gente escolher uma planta com cuidado, se alguém quiser saber, pergunta para a Miriam, que está aqui na aula agora. Elas podem ajudar a purificar o ambiente, elas podem ajudar a neutralizar os poluentes que vêm das colas que são usadas para fazer os móveis, para colar carpetes, para... Enfim, os poluentes que estão dentro do nosso ambiente, que são muito maiores dentro dos nossos ambientes do que fora. E as plantas têm esse poder muito grande de liberar, de ajudar a filtrar esses poluentes. Mas a gente precisa prestar atenção que tipo de planta vai usar. Agora, falando no Feng Shui. No Feng Shui, a gente usa uma grade energética que a gente aplica sobre a planta e a gente verifica as áreas da vida, que é o Baguá. E aí, cada área, a gente tem um tipo de planta, pela forma, pela sua mensagem, ou alguma coisa, mas também tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção sempre na mensagem da planta. Por exemplo, num espaço de trabalho, ter algumas trepadeiras ou plantas que ficam se entrelaçando, uma crescendo por cima da outra, como a gente fala em simbologias, é como se houvesse uma disputa hierárquica. Então, prestar atenção. Os cactos, que são muito usados, também a gente precisa prestar um pouco atenção como usar, porque além de eles terem aquela impressão dos espinhos, que traz um pouco de agressividade, pode deixar as pessoas que estão ali um pouco impacientes uma com as outras. E as plantas têm mais uma coisa que elas podem fazer para nos ajudar a melhorar o nosso dia de trabalho. Usar esse final do dia, por exemplo, para que cuidar das plantas seja como se fosse um portal de eu sair da minha energia de trabalho, uma energia yang, uma energia de atividades. Eu vou cuidar das minhas plantas e faço como se fosse uma transição para o meu lazer, para o meu ir para casa, como se fosse uma ponte entre o trabalho e a minha vida privada. Tem mais isso de bom que as plantas podem nos ajudar, né? 7ª, iluminação. Muito bom. A quantidade, o tom, o tipo de iluminação nos ambientes podem mudar esse ambiente, podem mudar o nosso humor. Uma boa iluminação está relacionada com a força ou com a energia yang. Ela facilita a nossa clareza de movimentos, a nossa fluidez na comunicação. Quando a gente tem uma iluminação inadequada, sombria, às vezes, uma má iluminação, uma iluminação precária, ela está mais relacionada à força yin. Força yang, força yin, não existe força boa nem ruim. Existem características. Mas uma energia yin num ambiente de trabalho, ele nos deixa um pouco mais letárgicos, um pouco mais lentos, e pode trazer improdutividade, prejudicar a comunicação. Então, a iluminação é bem importante para que essas energias estejam bem. As iluminações insuficientes, com poucas janelas, às vezes muitas cortinas que não se abrem. Aí a gente tem outras questões que também nos trazem dor de cabeça, cansaço, ficamos improdutivos, ou aquele excesso de iluminação. Aí eu tenho uma janela oeste, e aí uma janela gigante, sem nenhuma proteção. Aí também eu vou ter muito estresse, muito brilho, eu vou ficar estressada. Vou prestar atenção também. 8ª dica. Flechas venenosas. Essa também é legal, né? As meninas que já estudaram comigo conhecem as flechas venenosas, sabem do poder que uma flecha venenosa direcionada para nossa casa, para o nosso escritório, para o nosso ambiente, para a gente, quando está sentado, nos impacta.
E o que é uma flecha venenosa? Nossa, nunca ouvi falar nisso. O que é uma flecha venenosa? Flecha venenosa é qualquer forma, qualquer coisa que vai transformar o padrão da energia X. Por exemplo, a energia X está fluindo, nem muito rápido, nem muito lenta, e ela encontra alguma forma que vai acelerar, ou que vai parar, ou que vai fazer essa energia subir ou descer. E essas flechas venenosas, elas estão em qualquer coisa, nos nossos móveis, nas quinas, naqueles móveis com muita aresta, nos pilares, naqueles corredores muito compridos, e eles vão exercendo muita influência sobre a gente. Eles podem bloquear, eles podem alterar negativamente essa energia. Para a gente entender o que é uma flecha venenosa, se a gente for pegar simbolicamente, é como se a gente tivesse uma ponta de lança o tempo todo apontada para a gente, ou um dedo apontando para a gente o dia inteiro. Imagina que o talito tem algo te apontando todo dia, constantemente na nossa direção. Isso traz uma sensação de ameaça, de cobrança, e a neurociência, quando o impacto que isso dá na nossa mente é quando a gente se sente ameaçado e a gente ativa outras regiões do cérebro para se defender, ou vai fugir, ou vai lutar, e aí a gente fica menos inteligente, menos criativo. A nossa memória também vai. Imagina você passar o dia todo sentado com algo apontando para você o dia inteiro, todo dia. Como que você vai ficar? Você pode ficar cansado, ter dor de cabeça, uma sensação de estar sempre sendo cobrado, irritado, falta de vitalidade, falta de disposição, falta de concentração. Então, a gente tem que prestar atenção onde estão as flechas venenosas no nosso ambiente de trabalho. A gente pode começar olhando se eu tenho algo apontando para mim, tentando sair dessa direção, tentando mudar o layout do meu espaço, ou fazendo algumas curas para que aquilo não venha diretamente para mim. Mas essas flechas venenosas, elas vêm. 9. Cores. Cor é uma coisa muito polêmica, muito pessoal, mas a gente precisa prestar atenção como a gente incorpora, os cuidados que a gente tem que trazer para incorporar a cor. Muitas vezes as pessoas pensam que o seu ambiente de trabalho não precisa prestar muita atenção, não precisa ser um espaço muito criativo, mas ele é muito importante que eu tenha as cores que me deixem bem. No Feng Shui, a gente tem as cores que representam os 5 elementos: elemento terra, fogo, madeira, água e metal. E a gente pode trabalhar com esses elementos para trazer uma harmonia. Mas, às vezes, se eu não sei quais são esses elementos, ou se eu não preciso ir tão a fundo, eu só posso tentar dar uma olhadinha. O que está faltando? O que eu preciso no meu espaço? Eu preciso de alguma cor que me dê um pouco mais de energia. Está tudo muito branco, que eu me sinto muito rígida, que eu sinto que esse ambiente é muito controlado, muito frio, que está sem vida. E aí, num ambiente muito branco, eu tendo a ficar com o meu corpo enrijecido, é mais difícil eu ter um diálogo. Então, olhar para as cores. As cores têm um significado e escolher a cor certa pode trazer efeitos positivos para a nossa produtividade. Então, olhem para as cores das paredes, as cores que estão usando, as cores que eu preciso nesse momento. O que eu preciso para ter mais produtividade? Às vezes, também olhar para a nossa personalidade, para a nossa energia. Como eu ando muito yang,
Andar muito yang é quando eu ando excessivamente ativa, eu não consigo parar, não consigo focar, eu começo muitas coisas, não termino. Eu preciso trazer alguma cor ou alguma coisa mais yang para que eu serene um pouquinho. Ou como é que eu ando? Eu ando, de repente, extremamente yin. Eu ando muito parada, muito cansada, muito sem ritmo. Então, uma cor pode trazer um pouquinho desse movimento yang, que faça eu me movimentar um pouquinho. Então, eu tenho que trazer esses equilíbrios e a cor tem muito poder para isso. A gente precisa olhar para isso. Eles vão mexer nas emoções, eles vão trazer as sensações, e a gente tem que olhar o que eu preciso nesse momento. 10ª dica para que eu traga mais serenidade, para que eu traga mais produtividade no meu espaço. Qual é a vibração que eu estou trazendo para o meu ambiente? Porque eu posso usar todas aquelas 9 dicas, trazer plantas, cuidar das flechas venenosas, olhar para as cores, mas a minha vibração, o que eu emano, vai voltando, vai vindo. Então, quando eu chego no meu ambiente de trabalho, o primeiro passo para me trazer serenidade é uma coisa bem simples, é uma atitude positiva, um sorriso, dar bom dia. Qual é a minha vibração? Que vibração eu estou emanando? Qual a minha energia pessoal? E olhar para essas regras do Feng Shui é uma ótima maneira para que a gente lembre de reenergizar o ambiente, para que a gente se reenergize. Verificar nós mesmos todo dia como eu estou me levando para o trabalho hoje. E quando a gente fala na energia Qi, nós também somos energia, temos energia como se fosse uma fumacinha que está em volta da gente, e a gente vai passando pelos lugares, pelas coisas, pelas pessoas, e vai trocando um pouquinho dessa fumacinha. Eu troco, se a minha fumacinha é azul, para a gente visualizar, por exemplo, eu passo por um lugar que tem uma fumacinha verde, eu deixo um pouquinho da minha azul, pego um pouquinho da verde, e eu vou levando a minha fumacinha, a minha energia. E como eu chego com essa energia no meu ambiente de trabalho? Que energia eu estou levando? O que eu estou emanando para as paredes, para os objetos? Porque o que eu emano, as paredes e os objetos vão absorvendo. As paredes são fabricadas com areias, ou piso, ou cerâmica, alguma coisa, e elas são feitas com microcristais e elas vão absorvendo. Eu vou emanando e ela vai absorvendo. Eu chego um dia mal-humorada, ela absorve. Outro dia eu chego chateada, ela absorve. Eu chego outro dia mal-humorada, ela absorve. E aí ela vai ficando impregnada dessa vibração. Então, olhe para essa vibração, como está essa vibração que eu estou todo dia levando. O que eu estou alimentando o meu espaço. Lembrando que tudo que está impregnado depois vai voltando. Então, esta vibração. Essas são 10 de muitas regras, não precisa chamar de regras, mas assim, algumas coisas que a gente pode usar para criar um ambiente de trabalho que seja propício à nossa eficiência, produtividade, e a gente pode aplicar em qualquer lugar, qualquer ambiente para proporcionar bem-estar, desenvolvimento harmonioso, pode ser aplicado num canteiro de obras, por exemplo. Até é bem importante que um canteiro de obras, ou lugar onde são fabricados os móveis que vão vir para minha casa, eles são os embriões ou desse novo lugar, dessa nova construção, ou do móvel para o meu espaço. Se esse lugar não estiver harmonizado, quando vier, por exemplo, é construído algum lugar com um canteiro de obras desorganizado, uma energia ruim,
essa energia está impregnada no espaço. Ou o mobiliário é feito com pessoas que brigam, de mau humor, essa energia também vem para o meu espaço, vem carregada. Então, todos os lugares são importantes que as pessoas estejam com essa energia boa. Então, hoje a gente viu 10 dessas regrinhas e eu quero convidar vocês para fevereiro, curso Feng Shui no Trabalho, Serenidade, Produtividade, e aí a gente vai fazer um aprofundamento de todos os símbolos, um aprofundamento do Bagua, um aprofundamento de cada tipo de atividade, porque cada tipo de atividade tem um elemento, por exemplo. Os arquitetos são do elemento madeira, quem é da comunicação, do marketing, o elemento metal. Então, os elementos que também influenciam as profissões, os elementos que influenciam cada um das atividades comerciais, então a gente vai ver muito isso. A gente vai aprender a olhar os sinais, vai aprender a sentir os ambientes, as simbologias, as curas. Então, é isso. Agradeço, gratidão a quem esteve até aqui acompanhando.